Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Lembrando aos irmãos que hoje é um culto de ceia, ainda teremos aqui a ceia do Senhor, portanto, de fato precisamos ser bastante objetivos nessa nossa proposta desse culto, principalmente na meditação da palavra que faremos agora. Os irmãos estão acompanhando essa nossa série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos chegando aí em meados do capítulo 13 de Atos. Hoje, inclusive, irmãos, para você ter uma ideia, hoje nós estamos na nossa, entre lives e reflexões, né? Nós estamos hoje de número 59, passando de 40 só no livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Olha que bênção, queridos. Como é bom estudarmos a palavra de Deus, termos a exata noção de que o Senhor pode muito nos alimentar, né? Numa reflexão cuidadosa, observando ponto a ponto aquilo que o Senhor pode nos ensinar, sem pressa, fazendo essas leituras bíblicas aqui no texto, sem pressa nenhuma, mas cuidadosamente, verso a verso, né? Nós tivemos aqui reflexões em que tratamos de um texto longo, de muitos versos, e hoje, por exemplo, são pouquíssimos versos, sem preocupação com o tempo, para que possamos, digamos assim, mastigar a palavra de Deus, saborear aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos lá então, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso também 13, é o início do nosso texto. Vamos dos versos de 13 a 16. Todos encontraram? É importante que a gente acompanhe. Aí você fica com sua Bíblia aí aberta, que a gente vai trabalhar esse texto. Eu citarei aqui, farei outras referências, mas lerei aqui rapidamente. Você fica aí com ela sempre aberta. Todos encontramos? Diz assim a palavra de Deus: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, esse João aqui é João Marcos, ok? Que virá a escrever o Evangelho de Marcos. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aí a gente para a nossa leitura, porque aqui ele vai iniciar um longo discurso que nós vamos trabalhar a partir da quarta-feira na nossa reflexão, ok? Vamos orar uma vez mais. Senhor amado, é com temor e tremor que nós abrimos a Escritura, a palavra de Deus, a fim de que sejamos alcançados por ela. Porém, Senhor, bem sabemos que se o Teu Santo Espírito não nos tocar o coração, abrir o nosso entendimento, a leitura do texto será como uma leitura comum de um jornal ou uma revista. É por isso que nesse instante, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, suplicando graça, Espírito Santo de Deus. Fale-nos profundamente ao coração, muda o nosso caráter, transforma a nossa vida, molda-nos conforme a Tua lei, a Tua palavra, em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Bom, ainda como parte da primeira viagem missionária de Paulo, naquilo que nós chamamos nas reflexões anteriores de a primeira missão evangelizadora organizada da igreja,
Por que nós falamos que esta é a primeira missão evangelizadora organizada da igreja? Quem se lembra? Quando a gente faz as lives, né, a gente não tem condições de interagir assim imediatamente. Como os irmãos estão aqui, eu vou perguntar. Quem é que lembra? Por que esta viagem missionária é a primeira missão organizada da igreja primitiva? Quem lembra? Ninguém lembra? Porque o que nós tínhamos até então era o seguinte: os primeiros crentes, por conta da primeira perseguição em Jerusalém, eles fugiram. E eles fugiram para outras cidades, para outras nações, e à medida que eles iam fugindo da prisão, da morte mesmo, por conta do evangelho, eles iam, obviamente, que se estabelecendo nesses outros lugares. E o que eles faziam? Tentar aqui fazer com que os irmãos entendam. Então eles chegavam, alugavam uma casa, compravam, né, um imóvel, né, uma terra, e ali eles tinham os seus vizinhos. E se apresentavam aos seus vizinhos: tudo bem, tal, você está vindo de onde? Não te conheço. E aí eles diziam, por exemplo: estou vindo de Jerusalém. Tem família aqui, alguma coisa? Não, estou vindo de Jerusalém porque, vou contar aqui para você, é porque lá eu me converti ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu fui perseguido por isso. Tentaram me prender como prenderam tantos, tentaram me matar como mataram tantos, e eu fugi para cá. E aí, estou aqui, né, irmãos, tentando entender o contexto. E aí essas pessoas provavelmente: mas como assim fé em Jesus? Que Jesus? E aí eles passavam, é o que fala aqui em Atos dos Apóstolos, né, os crentes da dispersão. Eles iam fugindo e anunciando o evangelho de modo tímido, gradativamente. Lembra quando Paulo, no caminho de Damasco, ele foi impactado com a presença de Cristo diante dele, lembram? O que ele estava indo fazer? Ele estava no caminho de Damasco para fazer o quê? Perseguir os crentes que estavam fugindo de Jerusalém. Então, por isso que inicialmente a pregação do evangelho ela era tímida. Pessoas fugindo e pregando o evangelho. Já aqui não. Pela primeira vez, a igreja se organiza, oram ao Senhor, e aí eles enviam Barnabé e Paulo para cidades, para outras nações, com o fim de pregar o evangelho. Ok? Então estamos diante da primeira missão evangelizadora organizada da igreja. E na última reflexão nós vimos então que Paulo e seus companheiros, eles partem da ilha de Chipre, onde eles tiveram que lidar com o mágico Elimas, lembram disso? E aí eles vão em direção à Ásia Menor, passando aqui por caminhos difíceis, montanhas. A cidade de Antioquia da Psídia, ela ficava a cerca de mais de 1000 metros de altitude, Peito do Pombo, onde eu consegui chegar lá com todo o vigor e meu filho não teve forças para chegar lá. Então imaginem o esforço que esses homens tiveram com o fim de pregar o evangelho. Essa cidade ela ficava, era uma província da Galácia, que era uma região onde havia outras cidades em que mais tarde o apóstolo Paulo escreveria para essas igrejas. Qual epístola? Para a região da Galácia? Gálatas. A carta de Paulo, olha só que momento precioso que nós estamos aqui na história. Nós estamos no momento em que Paulo está iniciando a pregação do evangelho para organizar as primeiras igrejas nesta região. Naquilo que nós lá na frente veremos a carta aos Gálatas, é Paulo já escrevendo para igrejas organizadas nesta região. Que coisa bonita, queridos. Que coisa linda é ver o trabalho iniciando. Como não nos lembrarmos, como a gente acabou de comemorar o aniversário da nossa igreja aqui, quando na década de 1950, os primeiros crentes, né, presbiterianos chegaram aqui na Barra do Sana, reunindo-se na casa do seu Francisco, me ajudem,
Não, Francisco Pinto não. Francisco Pinto é o nosso irmão aqui de hoje, né? Moreira, Francisco Moreira. E depois os irmãos, principalmente da igreja de Cachoeiro de Macaé, se aproximando. Reverendo Pedro Marchon e as primeiras famílias sendo alcançadas e o evangelho tomando forma nesta nossa comunidade. Quantas famílias sendo alcançadas. E como nós falamos na nossa comemoração, quantos batismos foram realizados aqui. Quem foi batizado aqui nessa igreja? Márcia, Andrinho, Alfredo, Luian. Foi aqui também, Luian? Marinelsa também. Marinelsa nascida e criada nessa igreja, né, Marinelsa? Quantas histórias. Luian também. Luian não, o Niles, não é isso, Niles? Quantos? A Dilma também. Maria Clara, mais recentemente. Então veja o trabalho, né, que o Senhor começou a desenvolver aqui, alcançando tantas e tantas famílias. Mas vamos lá, vamos aqui ao nosso texto. E aí, como nós falamos na semana passada, o método de Paulo era o seguinte: o que ele fazia primeiro quando ele chegava numa cidade para pregar o evangelho? Aonde ele ia pregar o evangelho primeiro? Preciso de uma água, filho, pega lá para mim. Nas sinagogas. Primeiro ele ia pregar aos judeus, ele não saía pelas ruas, de casa em casa. Primeiro ele ia nas sinagogas, e quantas vezes nós veremos isso mais à frente, quantas vezes a mensagem de Paulo era rejeitada, e aí sim ele ia para a cidade, de porta em porta, na praça, pregar a qualquer gentio desta vida. Mas aqui ele faz aquilo que nós falamos, pregava na sinagoga. E esses versos, nós vamos começar a analisar agora, verso a verso, nos mostrarão aqui um princípio de um modelo da liturgia que acontecia na sinagoga e que serviu como inspiração para a liturgia da igreja primitiva e que, obviamente, deve servir para nós como inspiração. Olha que interessante. Então nós vamos olhar aqui um pouquinho de como que era o culto na sinagoga. Repetindo, que inspirou os primeiros cultos cristãos e que também deve inspirar os nossos cultos hoje. Então vamos lá, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que nós temos aqui? Principalmente Paulo e Barnabé, seguindo com o propósito primeiro de propagar o evangelho em muitos lugares. Obrigado, Dani. Qual é o objetivo primeiro? Pregar o evangelho. Não havia outro interesse, queridos. Por vezes, nos dias de hoje, a gente vê tanto interesse em homens que se levantam para pregar o evangelho, para se adquirir fama, para se adquirir dinheiro, ou seja lá o que for. Mas aqui nós vemos homens se levantando, correndo perigo com as suas vidas, com um único fim: pregar o evangelho em muitos lugares. E aqui nesse verso nós temos primeiro uma informação de que João Marcos, ao invés de prosseguir com eles, que era a ideia do verso 5 aí, nós vemos que ele retorna para Jerusalém. Acerca disso, neste momento aqui, Lucas, o autor, ele não explica, ele não dá detalhes de por que João Marcos não seguiu viagem com eles. Lá na frente, inclusive, nós teremos algumas informações de que parece que de fato houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo, Paulo e João Marcos e Barnabé. Houve um desentendimento. E também ainda lá mais à frente nós veremos que Paulo recebe a comunhão novamente de João Marcos. O que nós tiramos daqui? Ainda que eu diga, o texto não explica exatamente com isso, nada disso. Mas a única coisa que nós podemos tirar daqui é a seguinte: queridos, nós podemos discordar de muitas coisas nesta vida. Podemos discordar de questões quanto da organização da igreja local. Podemos discordar da cor que vai ser pintada à parede. Agora, no meio desses nossos desacordos, uma coisa não parou aqui: a pregação do evangelho. Nós não vemos ninguém aqui, olha, acabou, discutiu, vamos voltar para casa, ninguém vai mais nessa missão porque a gente entrou em desacordo. Não. O evangelho prosseguiu.
E lá na frente, como eu disse, vai haver uma reconciliação entre eles. Nós vamos tratar isso bem depois. Então o que é que nós temos? O evangelho não pode parar. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, como nós pensamos, o que importa é que o evangelho continue sendo anunciado, pregado, gritado nos 4 cantos deste mundo, para que haja salvação do pecador, assim como foi um dia com as nossas vidas. Verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Mais uma vez aqui está o método de Paulo em suas viagens missionárias. Primeiro ele entra em uma sinagoga para pregar o evangelho. Mas atentemos aqui para os detalhes do texto. É dia de sábado. É dia, portanto, de ir para a sinagoga. No nosso contexto de hoje, irmãos, domingo é dia de se estar na igreja. Obviamente que aqui nós não estamos levando em consideração esse momento que estamos vivendo. Mas vamos voltar 6 meses atrás, ou um pouco mais, e observar na vida de tantos crentes que por vezes arrumam desculpas as mais tolas possíveis para não se estar na casa de Deus. Sábado era dia de sinagoga. O domingo cristão é dia de se estar na igreja. E os compromissos, você tem a semana toda para você resolver os seus problemas e separar um dia para o Senhor, para a adoração. Isso é mandamento eterno. É mandamento de Deus. Termos tempo absoluto e livre para adorar a Deus. É dia de sábado, dia de ir à sinagoga, e o que eles fazem? Enfatizado no verso, eles se assentam. Queridos, essa simples expressão que nos informa um pouco do formato do culto na sinagoga, que serve como inspiração para os primeiros cultos cristãos, que serve de inspiração para o nosso culto hoje. Essa expressão, queridos, aponta para uma condição no culto que nos leve à plena atenção ao que se dará no culto. E se nós observarmos aqui, nós vamos chegar lá no próximo verso, o que virá a seguir é a leitura da lei, a explicação da palavra de Deus. Então o que se espera de todo o crente adentrando ao culto é: assente-se, que nos leve à seguinte condição: aquietem-se. Aquietem-se para que Deus fale ao teu coração. É por isso que esse pastor aqui briga, reclama e já chamou a atenção da igreja, quando no meio da pregação, irmãos se levantam para ir no banheiro, para beber água. É obviamente não considerando aqueles que por questões médicas precisam ir no banheiro, tomar remédio. Mas, queridos, às vezes o pastor está desenvolvendo aqui o texto, e aí quando a gente chega naquele momento de uma aplicação do texto, que é tudo que Deus quer falar para o seu coração na semana, é um ensinamento profundo para a sua vida, e quando o pastor está chegando naquele momento, quando ele vai dizer, o irmão se levanta e sai. Em suma, estar no culto é se assentar, aquietar a alma para ouvir a palavra de Deus. Verso 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, pastores como presbíteros hoje, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Vejam este essencial elemento do culto também, a leitura da Escritura.
A leitura da lei aqui citada no texto significa a leitura de trechos dos livros de Moisés, da lei de Moisés. Então, por vezes, eles liam os 10 mandamentos ou demais instruções das leis lá no Pentateuco. Era lido sempre dentro da liturgia. Semelhantemente, a leitura aqui dos profetas citada no texto era a leitura dos profetas, das Escrituras, Isaías, Jeremias. Então veja que havia uma atenção total à leitura como parte essencial do culto. E aí os crentes da sinagoga, assentados, acompanhavam com toda a devoção esta leitura. E aí, após a leitura e outros elementos culticos que não estão aqui, porque o objetivo do autor não era tratar dos elementos. Nós é que estamos aqui, tentando sugar para nós os elementos que nós estamos conseguindo enxergar aqui do culto. Havia outros, como orações, como cânticos, enfim. Mas eles estavam preparando, tudo isso era uma preparação para o que havia de mais importante no culto da sinagoga. E que viria também a ser o mais importante no culto cristão, e que deve ser, em nosso culto hoje, o que há de mais importante: a exposição da lei. A explicação da palavra de Deus. Por isso que é dito aqui, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Queridos, o que nós temos aqui é muito mais do que uma oportunidade que por vezes nós vemos nas nossas igrejas. Ana Cristina vem aqui fazer um solo para cantar aqui, oportunidade para cantar o Senhor. Andrinho vem aqui ler um texto. Muito mais do que uma oportunidade que por vezes em muitas das nossas igrejas parecem apresentações. Quem canta melhor, quem fala melhor. Mas deixemos isso de lado. O que está em voga aqui é a exposição da palavra de Deus, a explicação das verdades contidas na leitura da lei, para o bom entendimento do mais simples crente. A maior satisfação de um pastor na sua igreja é que após a pregação ele tenha plena convicção de que todos compreenderam o texto. Se alguns não compreenderam, houve falha. Ou no mensageiro, ou naquele que não se assentou, não aquietou a sua alma para ouvir a explicação da lei de Deus. E aí estas verdades, na boa explicação da palavra de Deus, elas não podem jamais serem deixadas como coisa pequena no culto, como por vezes nós vemos nas nossas igrejas, um culto em que canta-se muito, 10, 15 cânticos, e aí no final, o dirigente ainda chega no ouvido do pastor, você nem ouve. Quando o pastor vem, ele chega no ouvido do pastor e fala: pastor, o senhor tem 10 minutos. Como é bom cantar cânticos no meio do povo. Como é bom os demais elementos do culto. Mas se o momento da exposição da palavra não for o principal, queridos, há uma falha enorme no nosso culto. Por isso que a ênfase aqui é a seguinte: se tendes alguma palavra para o povo, diga. É preciso ser dito. A verdade do evangelho precisa ser explicada e todos precisam compreender a palavra de Deus. Verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, mais uma vez enfatizando isso que nós estamos tratando nos 2 últimos versículos. Isso era comum na sinagoga. Quando alguém vinha para se levantar, ele fazia sinal de silêncio, talvez algo semelhante a esse nosso sinal, para que as pessoas parassem, para que as pessoas entendessem que, olha, agora acabou tudo, todas as minhas preocupações, as contas que vencem na segunda-feira, eu vou tratar depois, porque agora é silêncio para ouvir a exposição da palavra de Deus, a voz de Deus sendo pregada. Então o silêncio aqui, queridos, era muito mais do que uma simples reverência no culto, conquanto seja plenamente pertinente toda a reverência no culto, mas era o momento de se ouvir a palavra de Deus. E aí Paulo diz:
varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Com quem que ele está falando aqui na sinagoga? Os israelitas, os judeus. E quem são esses vós outros? Já eram alguns gentios que começavam a aceitar a pregação dos judeus e começavam a se reunir com eles, ainda que não circuncidados, ainda que não observando todas as leis de Moisés, mas já era um grupo. O que isso significa para nós? Que a palavra de Paulo, a alcançar os judeus e os gentios, era o seguinte: ninguém vai sair daqui sem ouvir o que eu tenho para dizer. Isso me faz lembrar de uma preocupação que nós temos com o departamento infantil. E o departamento infantil faz isso nessa igreja com brilho. Que é quando nós falamos o seguinte: na hora da pregação do evangelho, né, do sermão aqui, as nossas crianças saem, não é isso? E vão lá para a salinha. Em algumas igrejas, as crianças são retiradas do culto porque atrapalham o culto. E chega lá, bota elas para brincarem à vontade para não atrapalhar o culto. Não é isso, queridos. As nossas crianças saem daqui para receberem a pregação do evangelho na linguagem delas. Numa linguagem apropriada. Porque é cansativo para uma criança de 5 anos ouvir aquilo que o pastor está trazendo aqui. Ela não vai compreender. Mas lá, né, os professores, as professoras, né, com toda a dinâmica, com todo aquele trabalho, conseguem, na língua delas, pregar o evangelho. Culto é para que todos, israelitas e vós outros, todos os crentes, sejam alcançados pela palavra de Deus. Paulo dirá o seguinte em Romanos, capítulo 10, verso 17, a despeito daquilo que ele vai tratar aqui, ó. Ouvi. Em Romanos 10, 17 ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Na verdade, na vida cristã em geral, o ouvir deve ser uma boa rotina, um bom ensino. Uma das principais atitudes que o crente deve ter. Tiago 1, verso 19, ele diz: todo homem, pois, seja pronto para, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então esta é uma realidade que deve ser na nossa vida cotidiana, muito mais no sentido de estarmos prontos a ouvir a pregação do evangelho. A verdade do evangelho tinha de ser dita. O chefe da sinagoga diz para ele: se você tem algo para dizer, diga. E quando ele recebe essa incumbência, ele diz: ouvi. Como ordem, né? Não é ouve, é ouvir. Então o que é que nós precisamos nos nossos cultos, queridos? Precisamos primeiro que alguém diga. Precisamos primeiro que o evangelho seja pregado. E que todos ouçam. Este é o principal ponto dessa nossa breve e simples reflexão. Que possamos colocar isso em prática, no nosso culto, na nossa vida. Sem estas coisas, não há conhecimento da verdade, não há crescimento espiritual, não há vida cristã. Ok, queridos? E aí, aproveitando dessa palavra que foi concedida a Paulo, ele vai aqui entrar num discurso que vai do verso 16, ainda nesse verso 16 ele já começa a tratar, até o verso 41. E eu estou curioso para discutir com os irmãos o que Paulo falou nessa sua primeira pregação numa sinagoga. E aí nós vamos analisar, né, o que ele quis dizer. Qual foi o método dele usado. Qual foi a forma com que ele apresentou ali a sua reflexão bíblica, né, a sua reflexão a despeito da lei de Deus, que é o que nós faremos em nossa próxima reflexão na quarta-feira. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus.
Obrigado pela Escritura. Obrigado, Senhor, por tua lei que é exposta ao nosso coração. Ah, meu Deus, dá-nos essa graça de nos assentarmos, de nos aquietarmos diante da voz do Senhor, que nos fala profundamente na Escritura, a fim de fazer de nós melhores crentes, ou simplesmente crentes que sejam obedientes e cumpridores dos preceitos que o Senhor nos dá pela Escritura. Que possamos também nos sentir estimulados nesta noite, através desse texto, Senhor, a abrir os nossos lábios constantemente, a fim de dizer a este mundo a verdade do Evangelho, a fim de explicar àqueles que não compreendem o Evangelho de Cristo Jesus, que há um Deus, Criador de todas as coisas, sustentador da vida, que promoveu no homem pecador a possibilidade da reconciliação com o Pai por meio de Cristo Jesus, que foi à cruz, levando sobre si os nossos pecados, derramando o seu sangue e assim remindo as nossas vidas. E que ao mesmo tempo em que possamos nos sentirmos encorajados a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que haja em todo o tempo na nossa vida cristã a condição de uma total atenção aos ensinos da palavra de Deus. Que isso não nos falte, Senhor. Por favor, meu Deus, que isto não nos falte na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que assim possamos viver de forma agradável a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.